Ó, a fã 3 da Yasmin mandou: Ulisses, seus livros são maravilhosos. É impossível parar de ler a ponto de eu virar à noite para terminar o seu livro sobre a Suzane. Dada a quantidade de crimes, até famosos no Brasil, o que te atraiu a escrever sobre crimes encabeçados por mulheres? Apesar de você já ter dito que não vai escrever um quarto livro sobre mulheres assassinas, o que mais te atraiu no feminino no mundo do crime? Tu sabe que foi muito assim, eu não planejei escrever sobre mulheres, uma foi puxando a outra. Eu escrevi o livro da Suzane muito casualmente, como eu contei. Eu comecei primeiro a fazer uma matéria para a Veja. No dia do lançamento do livro da Suzane, lá na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, eu estava lá na fila para receber autógrafo, o advogado da Elise, o Luciano Santoro, que é um excelente advogado, inclusive. Eu já conhecia de outros casos da Elise, mas eu nunca tinha feito nada sobre a Elise, nada. Eu ia cobrir o julgamento dela, mas a revista acabou... Foi no mesmo dia que caiu aquele avião da Chapecoense, lá em Medellín, eu acabei viajando para lá para cobrir a tragédia e nunca escrevi uma linha como repórter sobre Elise Matsunaga. Só que aí na hora que eu tava lá autografando o livro pro advogado da Elise, ele brincou e falou assim, quando é que vai ser com a minha cliente? Aí eu falei pra ele, olha, na hora que você quiser, tipo, quando o advogado tá disposto a colaborar, meio caminho tá andado ali. E o escritório dele é tipo a 2 quadras da minha casa, então eu tava nada pra fazer, ia pro escritório dele e ele começou a ajudar pra caramba. Ele é advogado penal dela. Ele é o advogado que acompanha a execução penal também. E a esposa dele é a advogada civil, que cuida da questão da família, de herança. E os dois foram super profissionais, colaboraram. Aí nasceu a Elise. Nasceu muito assim, na comodidade, que é difícil. É difícil, assim, sabe? A pessoa abrir o baú, sabe? É muito mais trabalhoso. Você pede um processo que está sob sigilo, por exemplo, você não consegue no fórum. E aí nasceu a Elise assim. Quando eu estava, não sei por onde, divulgando a Elise, já estava o crime da Flor de Lis tinha acabado de acontecer. Aí num podcast da Vida, eu já estava... Porque ainda tem um detalhe. Quando você resolve fazer um livro sobre uma personagem, seja lá homem ou mulher, um livro, reportagem, você passa ali pelo menos 6 meses pesquisando sem saber se aquilo vai render ou não um livro. Precisa ter uma virada de chave que antes de 6 meses, para mim, não vira. Entendi. E não tinha virado a chave da Flor de Lis ainda. Aí, quando me perguntaram, eu falei, cara, é a Flor de Lis, mas ainda não sei, eu não posso falar, porque eu não sei se vai rolar. Tava coletando material. Aí beleza, só que isso eu falei nos bastidores, na hora do podcast, eu acho que foi o Danilo Gentili. Aí, na hora do podcast, lá da entrevista, ele falou, e o próximo livro? Eu falei, eu não sei ainda, tô ainda pesquisando. Aí ele falou assim... Não é uma flor de pessoa? Aí, né, caiu a... aí tá aí. Tá aí, ó. Então é muito assim. O não sei tá aqui, ó. Quantas eu tô páginas? pesquisando uns homens, que aí que eu tô vendo... Cara, o livro, só o crime não sustenta o livro. Quase 300 páginas. Só a história não sustenta. Você precisa dos paralelos, né? Dos paralelos. Eu preciso que a história seja interessante. Porque o livro, ele é jornalístico, mas ele é também entretenimento. Sim. Tu precisa te prender naquela história. A história tem que ser interessante. A Elise Matsunaga, o universo da prostituição, a forma como ela faz o crime, essa coisa dela hoje ter esse dilema familiar de querer se reaproximar da filha, da vítima ser um CEO de uma empresa famosa, são ingredientes que sustentam um livro. A Flor de Lis, ela é uma ex-deputada federal, ela era mãe de 50, ela era uma pastora, então tem ali... Elementos, tem estofo, sabe? Pra criar um interesse para você ler. Então aí eu tô nesse momento. Agora eu tô pesquisando uns criminosos, uns crimes emblemáticos, mas eu preciso de mais... Você pensa em Daniela Pérez e Guilherme de Pádua? Não. Não? Não. Por quê? Tem um livro já, tem uma outra coisa também, tá? Não é só o crime ser... E aí, o mercado editorial já tem algum livro sobre o caso? Tem. Acabou de lançar, inclusive, junto com o documentário. Tem uma coisa ali um outro critério, que é um critério pessoal também para escrever sobre um crime famoso, eu fico com muito cuidado
com as familiares das vítimas. Eu tenho um apreço muito grande, principalmente quando eles colaboram. Acho que a Glória... Aí, sabe... Ela fez o documentário para não falar mais, né? Exatamente. Aí, sabe, eu não faria um livro com base só na defesa. Eu teria que ter ouvido os assassinos. É importante. Sim. Se eu for... E eu vi ali a própria forma como esse documentário foi constituído, não tem o outro lado, né? Eles pegam entrevistas que o Guilherme de Pádua deu, mas não quiseram ouvir o criminoso. Eu não faria um livro só ouvindo o lado. Eu tenho que ouvir, eu tenho que expor. Aí tu vai atrás dos motivos, tu vai atrás das histórias, aí a vítima não concorda, aí acha que a família da vítima não concorda, aí acha que você tá dando espaço para a pessoa mentir. Mas, cara, a abertura do livro da Flor de Lis, o texto é uma ode à mentira. Porque as pessoas mentem, sabe? As pessoas mentem. O livro ele é feito basicamente com jornalismo declarativo. Tipo documentário, senta aí o que você tem a dizer. A pessoa abre a boca e ela fala um monte de coisa. É tudo verdade? Não, não é. Mas tá lá no livro, tá. Então, eu não sei se... Por exemplo, eu não faria um livro, reportagem sobre a Daniela Pérez, sem ouvir a Paula Tomás. Ponto. A mãe da vítima lá, a novelista, a Glória Pérez, ela vai ficar satisfeita? Não, não vai. Não vai. E ela impediu que o Guilherme de Pádua escrevesse um livro sobre... Aliás, ele escreveu, ela impediu que ele publicasse o livro. Por exemplo, eu acho isso errado. Você não pode... Mesmo que o cara... Eu tenho interesse em saber o que o criminoso tem a dizer. Isso, inclusive, faz parte do meu estudo. A Suzane tentou barrar o seu livro. Ela barrou. Ficou 35 dias censurado. Mas olha, eu agradeço para ela foi a maior marqueteira. Lançar um livro no Brasil não é uma coisa... Posso falar aqui honestamente? Se a Suzane não tivesse barrado o livro lá atrás, talvez eu não estaria nem aqui com vocês. Sabe por quê? Existem muitos livros bons no mercado, mas esses livros vocês não sabem que eles existem porque esses autores não têm espaço para divulgar. É difícil. Tipo, senão... primeiro que... muitos livros, muitos e muitos livros. Só que aí o que aconteceu? Um autor iniciante tem mais difícil, é mais dificuldade ainda para conseguir espaço para divulgar. Ia ser um tiro no escuro. Aí o que ela fez? Ela bloqueou o livro, conseguiu na justiça que o livro fosse bloqueado, fosse censurado. E aí começou toda... Eu não precisei nem sair de casa, meu celular começou... Nossa, entrevista no G1, na Folha, no Globo, no Estado, tudo quanto é lugar, queriam saber, basicamente, que livro é esse que a Suzane não quer que eu leia. Exato. Aí, cara, quando esse livro, que aí o STF derrubou, porque tem lá tem jurisprudência lá, ela errou em barrar o livro antes do livro ser publicado. Porque é uma censura prévia. Tipo assim, a justiça praticamente disse, opa, vamos ver o que tem nesse livro para depois você censurar ou não. Mas ela perdeu, mas também ela nunca processou, nunca. Será que ela leu? Leu. A Veja fez uma matéria sobre que ela leu e jogou o livro na parede, que...